Olá, meus amigos. Prontos para pôr a cabeça para pensar? Então use a lógica e raciocine mais uma vez, junto comigo. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30, Jesus afirma o seguinte: Eu e o Pai somos um. Quando Jesus afirma que ele e o Pai eram um só, ele está afirmando que ele era o próprio Deus. Porque, certa vez, Jesus ele afirma o seguinte a Felipe: Como assim tu pede, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Ou seja, Jesus era o próprio Deus. Então, quando ele afirma eu e o Pai somos um, ele está afirmando que ele era o próprio Deus. Neste caso, no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 21, quando Jesus afirma: Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, sejam também eles um em nós. Em outras palavras, todas as pessoas que vierem a nascer do Espírito irão se tornar um com o Pai. E assim como Jesus era um com o Pai, era o próprio Deus, assim você irá se tornar o próprio Criador. Isto não sou eu que estou afirmando, é o próprio Jesus. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, onde diz: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Era para Jesus ser o primeiro a ressuscitar dos mortos, ou seja, ressurgir deste homem natural através do nascimento do Espírito, porque este homem natural está morto em seus pecados. Neste caso, Jesus ele seria o primeiro a assumir a divindade publicamente a seus irmãos, afirmando que ele era o próprio Deus. E desta forma, ele estaria dando lugar para que outros, porque ele seria o primeiro, o primogênito, outros se tornasse também o próprio Criador, assumindo a divindade de Cristo. Porque Jesus, ele se tornou um Cristo naquela geração, assumindo a natureza de Deus. E ele foi o primeiro a assumir publicamente esta condição divina, coisa que os profetas Abraão, Moisés, enfim, não tiveram coragem, talvez porque não fosse de fato para se cumprir esta profecia naquela geração. Porém, já Jesus, naquela geração, ele assumiu publicamente que ele era o Filho de Deus, o próprio Deus. E Jesus, ele nos deixa o legado que ele ia ser o primeiro. O primeiro. Haveriam outros que iriam se tornar também Cristos. Sim, veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 33, onde Paulo afirma: a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Já não estamos falando de um primogênito, dos primogênitos. Ou seja, todo aquele que vier a nascer do Espírito, se despojando desta velha natureza, irá se tornar o Cristo. E Cristo é o próprio Deus. Uma vez que você nasce do Espírito, você assume a natureza divina do Criador. Neste caso, veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo, ele é o único que é a imagem e a semelhança de Deus. Só há uma maneira de você possuir a imagem e semelhança de Deus, é se tornando o Cristo. Por isso que Jesus disse que ele seria o primeiro a ressurgir dos mortos, ou seja, o primeiro a assumir a natureza divina de Deus. E que nós deveríamos fazer o mesmo. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único Filho. Só há um Filho, só há um Cristo. Por isso que uma vez que você nasce de Cristo, você se torna Deus, porque só tem um Deus. Só existe uma natureza divina. E ela é a natureza de Deus. E ele entregou o seu único Filho quando? Quando Jesus morreu lá na cruz? Não. No livro de Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Sim, este Cristo sempre esteve disponível para todo homem que se despojou dessa natureza humana. Este Cristo
foi uma realidade sobre a pessoa de Abraão, sobre a pessoa de Moisés, sobre a pessoa de Isaías, de Jeremias, de Daniel, enfim, sobre todo aquele que de fato nasceu do Espírito. Paulo se tornou o Cristo daquela geração, porque Jesus foi o primeiro. Vamos recordar? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi o primeiro Cristo entre os outros Cristo que haveriam de surgir. Mas não foi Jesus que foi o primeiro Cristo. Por quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo já estava presente no mundo antes da fundação do mundo. Não sobre a pessoa de Jesus. Jesus também não era o Cristo. Ele se tornou o Cristo, nascendo do Espírito. Ele foi o primeiro Cristo que assumiu a divindade de Deus, coisa que os outros não fizeram. Cristo sempre esteve no mundo. Jesus, ele disse para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele era quem? Melquisedeque, neste caso, nesta passagem, sem pai, sem genealogia, sem princípio de dias. Estamos falando de Cristo. Estamos falando do homem espiritual. Esta é a realidade. Se você quer se aproximar um pouco mais da realidade, você precisa abrir os olhos para compreender o que eu estou relatando a você. Todos devemos se tornar o próprio Deus, assumindo a natureza de Cristo. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.